Assim como a corça. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, que inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Canta que o Salvador chegou. Cantai que o Salvador chegou, acolha a terra ao Rei, leais nações a Ele só, contentes vos rendeis, contentes vos rendeis, ó se contentes vos rendeis. Ao mundo gozo proclamai, do reino
obedecerão, sim, todos lhe obedecerão. Noite de paz. Tudo é paz, tudo amor, dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu, nosso Salvador é Jesus Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, cantam anjos lá nos céus, boas novas de perdão, graça excelsa salvação, prova deste amor, dá o Redentor, Rei da paz, Rei de amor, deste mundo criador, vinde todos lhe pedir, que nos venha conduzir deste mundo à luz, é o Senhor Jesus. Sim, bom dia, graça e paz. E hoje a gente chega num culto diferente, a gente fala Feliz Natal, né? E uma das coisas que talvez fala assim, poxa, pastor, ainda tá cedo para falar Feliz Natal, né? Tá? Mas uma das coisas que na nossa vida que faz com que a gente possa comemorar o Natal é justamente o fato de nós passarmos um ano todo pensando nas coisas de adulto, nas coisas de tudo que nós passamos nessa época da pandemia, essa luta pela sobrevivência, essa luta por todas as coisas que estão acontecendo, a variante, uma nova variante se espalhando, e já em muitos países já entrou, essa variante já entrou, e a nossa preocupação e também de nos mantermos ainda distanciados, usando máscaras, né? Então nós temos, até aqui, nós temos chegado, então nós estamos fazendo esse culto chamado culto híbrido, né? Então as pessoas lá de casa, tá? Que ainda querem se preservar também, estão em casa, e nós, então, começamos no início de novembro, fazermos esse culto presencial. Mas eu quero lembrar vocês que o Natal é uma época que nós lembramos de uma figura muito poderosa, de uma figura uma imagem, tá? Que leva a nós de um mundo que muitas vezes Deus deixou claramente para nós vivermos, né? E trouxe para nós uma imagem muito poderosa, que é a imagem de uma criança. Nós passamos o ano inteiro
tendo Deus como adulto, Deus como uma pessoa que é poderosa, que cuida de todo, que governa todo esse universo, que é poderoso, que está cuidando de nós. Nós passamos o ano inteiro com essa imagem, mas hoje eu queria trazer para vocês a imagem de um Deus menino, de um Deus criança, tá? Então essa passagem que o Felipe leu tem muito a ver, mas eu quero eu quero passar com vocês essa profecia em Isaías, né? O que aconteceu depois, tá? É que geralmente a gente lê esse versículo e a gente fica por ali, tá? É maravilhoso, é o conselheiro maravilhoso, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Poxa, que legal, né? Mas e daí? O que aconteceu depois? Mas o relato de Isaías continua, tá? E que esse menino seria realmente um menino poderoso, tá? Mas ele governaria de uma forma totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados a fazer na nossa vida, no nosso governo, deixarmos ser tocados por todas as coisas que são essenciais à nossa vida, né? Então, eu queria trazer hoje para vocês uma figura maravilhosa desse Deus, né? Que nós hoje celebramos o seu nascimento. A figura, muitas vezes, somente fica, às vezes, antigamente tinha até o presépio, né? Tem hoje, muitos, né? Natal de luzes, Natal em todos os, as cidades, né? Nós vemos as luzes, né? Mas a mensagem que fica claro, tá? De Deus menino, foi esquecido. Muitas vezes ficou esquecido. E esse é um período do ano que a nossa imaginação deve voltar para o Deus criança, tá? Imaginar Deus criança, né? Então, vamos abrir lá em Isaías, capítulo 11, tá? Versículos 6 a 9, deixa aberto, porque é a extensão de onde o Felipe leu, tá? De Isaías 9, na profecia do nascimento de um menino, tá? Que era esperado pelo povo de Israel, que era chamado de um Messias, o único escolhido por Deus para ser rei. É isso que significa, tá? O Messias, o ungido, o único escolhido por Deus para ser rei, tá? Então, nós temos essa figura, tá? Isaías, capítulo 11, versículos 6 a 9, né? Então, quem tem a Bíblia, deixa aberto, porque nós vamos discorrer nessa passagem e vocês vão ficar assim, poxa, isso que é possível acontecer, né? Nós vamos olhar para essa figura, ok? Eu começo com o Salmo 131, 2, trazendo novamente a figura de uma criança, tá? E esse Salmo exalta essa nossa ser criança, né? Ser como criança. Eu queria trazer nesse Natal justamente essa figura de ser criança, tá? Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. É esse espírito que eu queria trazer, essa imagem poderosa que eu quero trazer no Natal, é a imagem de uma criança, tá? É a imagem de uma criança. Muitas vezes falam, criança, nós temos uma imagem totalmente diferente de criança, né? Mas é justamente na mensagem do Natal, nesse período pequeno do ano, é que nós vamos lembrar que Deus, que Jesus, ele foi Deus criança. Jesus é um Deus criança, e nos convida a ser como essa criança. Vamos olhar um pouquinho, tá? Eu quero refletir com vocês um pouquinho essa passagem aqui, antes de falarmos dela, né? Para que serve o Natal? Para que serve o Natal? É a pergunta que chega para nós, né? É a época de festas, e ela se confunde com a comemoração do Ano Novo, tá? Então, muitas vezes nós perdemos esse pequeno, esse tesouro, essa coisa que deixou claro para nós, Deus deixou muito claro, e que nós
deixamos na figura da manjedoura, se nós vamos buscar alguma coisa assim, deixamos nessa figura da manjedoura alguma coisa que Jesus fica lá na manjedoura e nós esquecemos Jesus o resto do ano. Nós esquecemos dele o resto do ano. Para que ele veio? Para que serve o Natal? Essa é a pergunta. Para tantas coisas serve o Natal. Para tantas coisas serve o Natal. Olha só, mas de uma maneira muito especial, o Natal serve para nós semearmos a nossa imaginação, os nossos afetos aqui dentro, E é uma época alegre, mas para muitas pessoas é uma época triste, tá? Mas é uma época alegre, é uma época que deve reacender a nossa imaginação, os nossos afetos, Então, nós temos que o Natal é essa época do ano, o Natal é essa época do ano aqui, quando nós temos na nossa imaginação fertilizada, produtiva, para uma imagem muito poderosa, Então, desde que essa imagem seja capaz de redimir esse mundo, redimir todas as coisas que estão acontecendo neste mundo aqui também, a imagem de quem que ele traz aqui? A imagem do Deus criança. A imagem do Deus criança. Tá? Eu vou falar por que isso está aqui. Porque a gente pensa somente na imagem de um Deus adulto. De um Deus poderoso. De um Deus guerreiro. E nós também vivemos o ano inteiro, todos os dias nós vivemos nessa luta, como guerreando contra alguma coisa, como lutando, como um adulto, tá? E é interessante que Deus faz, contra muitas vezes essa imagem, e no Natal Deus faz com que você pense como criança. Pense como criança. Olha só a alegria de uma criança quando chega o Natal. É lógico que ele vai querer um presente, mas são os dias que os pais vão estar juntos também. São dias que famílias se reúnem, lógico, antes da pandemia, né? Tá? Então, essa alegria de uma criança quando vê, tá? Quando tem aquela festa, quando ganham presentes, né? Tá? A alegria dessa criança. Tá? Então, falando assim que a criança vive mais o Natal do que a gente, né? Tá? Trazendo um pouquinho essa figura hoje dessa criança. Então, por que nós pensamos em Deus de tantas maneiras? Usamos tantos atributos de Deus na nossa vida também, tá? E também pensamos em Jesus de muitas maneiras. Mas no Natal, nós pensamos em Jesus como um bebê na manjedoura. É isso que eu queria trazer para vocês. Pensamos em Jesus como um bebê na manjedoura, né? Eu trouxe uma figura aqui no começo, né? De Jesus como um bebê na manjedoura. Mas por quê? É tão indefeso, tá? O que ele pode fazer? O que um bebê desses pode transmitir para nós? No mundo tão violento, no mundo tão difícil de viver, ainda mais nesses dois últimos anos aqui, como foi difícil viver? Como então trazer a imagem de um Deus criança? E o que isso pode transformar a nossa vida? E o que isso pode realmente significar para nós nos dias de hoje? Olha só que interessante, tá? Então, no Natal nós lembramos que Deus veio a nós na forma de uma criança. Deus veio a nós na forma de uma criança. É interessante isso. Essa figura é muito interessante, tá? Então, olha só, naquela época, quando essa profecia aqui da vinda desse Messias, dessa criança, veio 750 anos, mais ou menos 750 anos antes de Jesus nascer. 750 anos antes. Tá? Então, nós vemos que a tradição de Israel, que é o povo onde acontece esse relato histórico,
onde Jesus vem, na tradição de Israel, tá? Eles esperavam seu Messias. Eles esperavam seu Messias como quem espera uma criança. Como quem espera uma criança. Olha só essa imagem, gente. Tá? Nós esperamos o Natal, por exemplo, mas é só aquela figura de Jesus, de uma criança na manjedoura. Mas o que ela está transmitindo para nós? Que imagem que é essa? É isso que eu quero fertilizar na mente de vocês, no coração de vocês, neste Natal. Tá? Então, diz que naquela época está acontecendo uma guerra. Estava uma guerra e a Síria queria guerrear contra Israel. A Síria era muito forte, era muito poderosa no seu exército, e ela era conhecida como entrava em guerra, ganhava. Tá? E Israel, tá? Um povo já mais pequeno, tá? Ele ficou, o rei daquela época chamado rei Acaz, o rei de Israel, estava com medo. Porque a Síria falou, nós vamos atacar e nós vamos dominar Israel. Nós vamos tirar Israel de vocês, vai ser nosso. Eles ficaram com muito medo. Foi aí que o profeta Isaías trouxe, então, ele trouxe essa imagem, essa esperança de um Deus criança. Olha só o que Isaías fala. Ó, ele chega e fala assim, o rei Acaz, mas então o profeta Isaías, em Isaías 7,4, tá? Ele foi enviado para falar com o rei. E ele falou assim, tenha paz, fique em paz. Fique em paz, porque pode-se, não fique com medo. Por quê? Porque não fique com medo, né? Então, olha só o que Deus fala. Que uma criança nasceria. Uma criança nasceria. Tá? Então, ele fala assim que uma coisa que é interessante, foi justamente esse onde o Felipe leu. Por isso mesmo o Senhor dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamar Emanuel. Tá? Emanuel significa Deus conosco. E encontramos mais adiante, lá em Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Essa foi a profecia, 750 anos antes da vinda de Jesus. Tá? Então, diz que nasceria, a virgem ficaria grávida e nasceria um menino poderoso. Tá? Mas esse menino não seria, a gente olhando todo o histórico desse menino, o caráter desse menino, não seria uma pessoa qualquer, mas seria uma criança que vinha de uma forma poderosa, mas como criança. E aí que a nossa imaginação, ela parte para nós entendermos como Deus como adulto. Nós sempre tratamos como Deus como adulto, mas não como criança. Mas eu quero trabalhar com vocês essa imagem dessa criança aqui. Olha só, o reinado dele, tá? Então, quando o seu nascimento, então, ele falou assim que o seu reinado, eu quero trabalhar com essa visão aqui, o seu reinado. Quando o profeta, tá? Ele fala do reino dessa criança, do menino que nasceu, do Deus forte, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz e do maravilhoso conselheiro. Quando Isaías está falando nesse reinado desse menino, ele usa palavras extraordinárias no capítulo 11. É aqui que eu quero trabalhar com vocês, porque está falando desse menino. Como é que seria esse reinado? Nós imaginamos que Jesus é rei e fazemos muito bem. Por quê? Porque o Messias, o ungido, significa o único escolhido por Deus para ser rei. E se pensarmos Jesus como rei,
Nós estamos certíssimos, certíssimos. Jesus é o rei. E o reino de Deus, nós pensamos em Jesus como um rei crescido, um rei adulto, um rei poderoso e forte. Foi assim que nós temos a figura de Jesus. Entretanto, a Bíblia Sagrada, ele fala que Jesus é um rei criança. Jesus é um rei criança. Como é que é isso? Aí você precisa virar as páginas, né? Quando você tá lá em 9, agora você vai até o capítulo 11, onde vocês têm aberto aí. Chegar nesse capítulo 11. Então, Deus vai falar conosco sobre esse capítulo 11, que eu quero que vocês prestem atenção nesses versículos 6 a 9 do capítulo 11. Olha só, leia aqui. Talvez vocês nunca viram isso. Vocês nunca perceberam. Porque quando eu estava estudando esse texto, eu também não tinha percebido. Já tinha, de relance, visto isso aqui. Mas está falando daquele menino, de Isaías 9, 6. E aqui, então, ele fala que, olha só, versículos 6 a 9. O lobo viverá, olha só, o lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. E no versículo 9, ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vocês já viram isso? Vocês já leram essa passagem? Ela é extraordinária, porque leva a nossa imaginação agora. Quem é que está brincando com as bestas feras? Uma criança. Quem coloca a mão no ninho da cobra? É uma criança. Quem está guiando esses animais? Quem está ali convivendo com esses animais? Uma criança. Olha só essa figura é extraordinária, gente. Então, fala do reinado desse menino, desse Deus menino, tá? Desse Deus criança. Transporte um pouco, tira um pouquinho essa imagem de adulto e transporte para um menino, para uma criança, tá? Então, olha só, os animais não estão experimentando mais hostilidade, não existe mais caça e presa, eles estão juntos, estão pacificados, a criança está reconciliada, a criação está reconciliada. Tá? Então, nós temos essa imagem desse reinado. O que acontece? Nós saímos no mundo, nós somos como lobo. Nós temos que, sabe que ele fala, nós temos que matar um leão por dia, senão ele nos come. Já ouviu esse termo? Nós temos que matar um leão por dia para sobreviver. Tá? E nós saímos, Jesus falou, vocês são ovelhas no meio de lobos. Não, nós saímos lá como lobo contra lobo. Nós temos que competir. Nós temos que conquistar o nosso espaço. Tá? Então, é como se, é a mesma figura da caça e da presa. Nós vivemos neste mundo, esse mundo adulto, esse mundo que quer competir com tudo, com todos os valores, tá? E nós esquecemos que o reinado desse menino, é reinado dessa criança, seria pacificado. Príncipe da paz. O príncipe da paz. Nós, aqui neste mundo, somos colocados como crianças para pacificar. Somos pacificadores, mas não, nós queremos guerrear. Nós queremos manter o nosso poder.
É isso que nós estamos fazendo neste mundo. E Deus transporta você à imagem de uma criança, de um Deus criança. Interessante. Porque no Antigo Testamento, o Deus é aquele Deus que seria o Deus, Deus da guerra. Tá? É o Deus poderoso. É o Deus que entrava na batalha junto com você. Aí vem Jesus, o Deus menino, o Deus criança, e diz que ele veio trazer a paz. Se baterem numa face, oferece a outra. Se alguém te obrigar a andar 1 quilômetro, anda com ele 2. Se alguém quiser a sua capa, dá também a sua roupa também. Então, é um reino pacificado, é um reino reconciliado. Mas essa imagem do Deus menino e Deus criança ficou realmente esquecido. Por quê? Porque as pessoas falam, não, eu prefiro o Deus poderoso. Eu prefiro o Deus da guerra. E Deus coloca para nós a imagem de uma criança. Jesus foi essa criança, foi o Deus menino. Foi o Deus criança que veio no meio de nós. Para quê? Para você viver no meio das bestas feras, no meio dos animais ferozes, e você ser uma pessoa que realmente pacifica, reconcilia as pessoas. É isso que traz a imagem do Deus criança. E não essa imagem que nós fazemos hoje, desse Deus poderoso, desse Deus que quer destruir tudo, de que quer eliminar os maus, deixar só os bons. O que Deus está querendo fazer através de mim e de você? É reconciliar, é pacificar. Não existe mais caça e presa. Você é colocado como ovelha no meio dos lobos. E fala assim, não tenham medo. Não tenha medo que eu estou com vocês. Porque vocês foram criados como criança para pacificar. Então, algumas coisas que realmente ficam eu gostaria de pensar com vocês, é o seguinte, o reino de Deus é um reino de criança. O reino de Deus é um reino de criança. É reino de criança. Olha só, quando os discípulos de Jesus ficaram discutindo entre eles, lá em Mateus capítulo 18, versículos 1 a 3, eles ficaram discutindo quem é o maior no reino dos céus. Os discípulos andavam com eles, as mães vieram e falaram assim, meu filho, olha só meu filho, olha só que pessoa, né, meu filho né, tá? Por favor, quando ele estiver lá no teu reino, então coloca um do lado direito e outro do lado esquerdo. Coloca os meus filhos lá. Eles estavam discutindo quem que era o maior no reino dos céus. E olha só o que Jesus fala. E fala assim, será que aquela imagem de Isaías é realmente a imagem de Jesus? Jesus, ele tomou no colo uma criança no colo e disse assim, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Se convertam, se tornem como crianças. Interessante isso. Jesus falou isso. Jesus é o Deus criança. E tomou no colo as crianças. Vinde a mim as crianças, vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Olha só que imagem que a Bíblia nos traz. É coerência. É coerência realmente, a imagem que traz para nós o Natal. Jesus, o nascimento dele traz essa imagem muito clara. No Natal, nós somos chamados a olhar para Deus que vem a nós na forma de uma criança e que está no berço, na manjedoura, envolto em panos. Leva nesse período do ano, nesse pequeno período, olha para Jesus na manjedoura. Tenta imaginar Jesus na manjedoura. Uma criança envolta em panos. Tá?
e que está no colo, no acalento da sua mãe, uma criança. Uma criança. Está no acalento da sua mãe, uma criança. E o que Deus faz com isso? Que Deus vem a nós na forma de uma criança e se coloca sobre os nossos cuidados. Sabe que Deus chegou, ofereceu o seu filho para nós e pediu para nós, vocês já viram isso? Pediu para nós, cuide de Jesus, cuida do meu filho. Jesus veio totalmente vulnerável, frágil, totalmente dependente dos cuidados da sua mãe, e Jesus chega e Deus, o Pai, chega para nós e fala assim, eu estou dando para vocês o meu filho, cuidem dele. Você já pensou nisso? Cuidem dele. Foi isso que Deus fez. Se Deus vem nos ensinar a ser gente, a primeira coisa que Ele ensina é vulnerabilidade e fraqueza. Porque nós queremos poder e forçar. E a primeira coisa que Ele nos ensina a ser gente é ser vulnerável e a fraqueza. Como uma criança que se coloca totalmente no acalento, no colo da sua mãe. O Deus que vem a nós em forma de uma criança coloca sobre os nossos cuidados, porque o cuidado é o jeito de ser Deus. Tá? E a mensagem do Natal é essa, Deus chega para nós, cuida do meu filho, que eu dei para vocês. Como é que vocês têm cuidado dele? E também ele fala assim, cuide um dos outros. Cuidem uns dos outros. É isso que Jesus está fazendo. É isso que Deus, o Pai, está fazendo no nosso meio. Olha só o que essa imagem nos traz. Um mundo de inocência de criança, um mundo de simplicidade de criança, um mundo de não hostilidade de uma criança. Um mundo de não violência de criança, um mundo onde as bestas feras não são mais bestas e nem feras. São criação pacificada de Deus, nosso Pai. Ele quer pacificar o nosso coração. Ele nos quer reconciliar com Ele. É isso que Deus está fazendo. O nosso mundo precisa descobrir Deus como uma criança. O nosso mundo precisa que nós, como seguidores do Príncipe da Paz, nós transitemos por Ele como criança. Que nós tenhamos a coragem de brincar no meio das bestas feras sem medo. Que nós tenhamos a coragem de colocar a mão no ninho da serpente e da cobra sem medo. É isso que Deus está fazendo. Jesus fez isso. Jesus é a criança que nos guia, que nos conduz, que reina sobre nós. Que Jesus, ele possa reinar como criança. Que esse Jesus que reina como criança, ele possa visitar a sua casa. Que o Jesus que reina como criança, visite a sua família. Feliz Natal. Em nome de Jesus, o Deus criança. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos, porque o Senhor nos deu o teu Filho Jesus, para nascer aqui entre nós como uma criança. E hoje nós temos essa figura desse Deus criança, Senhor, somente nesse tempo, nesse período do ano. Nós que vivemos ainda
Pai, no mundo de adulto, no mundo realmente não pacificado, Senhor, o mundo que não foi reconciliado com Deus ainda, mas nós temos aqui, Pai, essa figura muito extraordinária, Pai, do reinado dessa criança, e que nós, Pai, somos convidados também a viver como criança neste reino que o Senhor deu a nós. Pai, nós passamos por muitas coisas neste ano, passamos pela pandemia, passamos por necessidades, por faltas também. Nós vemos muitas pessoas, ó Pai, realmente perecendo também. Senhor, nós fomos chamados para pacificar, nós fomos chamados para cuidar. E essa é a mensagem do Natal. Como criança, nós possamos estar cuidando, nós possamos estar sendo, Pai, usados pelo Senhor também, neste mundo tão violento, neste mundo tão egoísta, Pai. Nós somos convidados a agir e a viver como crianças também. Nós nos alegramos com isso e já agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor.